Ao longo da série de Attack on Titan, Eren assume diferentes formas de titãs e ganha cada vez mais poderes com o passar do tempo, assim como em qualquer anime do mesmo gênero. O protagonista sempre vai adquirir novas transformações e com Eren não é diferente. Então, se você quiser conhecer todas as formas que o Eren já adquiriu na obra e entender cada um dos seus poderes nos mínimos detalhes, incluindo a capacidade de prever o futuro e as diferenças do titã fundador para o titã de ataque, confere esse vídeo até o final, que esse não é um vídeo de lista qualquer, é conteúdo que não acaba mais. A primeira transformação do Eren, em ordem cronológica, aconteceu quando seu pai Grisha roubou o poder do titã fundador da família real, e para poder passar tanto o titã fundador quanto o titã de ataque para o Eren, precisou injetar um soro que transformou o Eren na sua forma de titã puro, muito diferente da sua forma habitual. Ele tinha cerca de 4 metros de altura apenas e um rosto que lembrava vagamente a sua próxima forma, mas com um corpo que mais parecia o de um bebê gigante que ele usa para devorar o corpo do seu pai e adquirir a sua próxima forma. Mesmo o Grisha tendo visto memórias do seu filho no futuro e sabendo o que ele faria com esse poder depois, naquele momento os titãs eles já tinham invadido as muralhas. Então é provável que Grisha tenha se visto sem opções. O primeiro motivo para ele passar os seus poderes para o Eren, que apesar da destruição global que ele causaria no futuro, seria alguém que poderia deter os titãs que tinham acabado de invadir as muralhas. Inclusive, o próprio Eren tinha o exato espírito de alguém que almejava saber o que existia do lado de fora das muralhas, e uma vontade inata de mudar aquele mundo. Então ele seria alguém ideal para o sucessor do titã de ataque. O segundo ponto é que toda a influência que o Grisha sofreu do Eren do futuro ao ponto de deixar ele à beira da sanidade mental também deve ter contribuído para ele não pensar em todas as consequências que viriam depois. Era capaz dele, naquela altura, nem sequer estar respondendo mais pelas próprias ações de fato. E talvez o Grisha, no fundo, talvez acreditasse que o futuro poderia ser alterado, e por isso pede para Zeke parar o Eren de qualquer jeito. Mas naquele mundo, toda a história já estava escrita e nada poderia ser feito. Um detalhe é que essa ideia de os titãs assumirem uma forma diferente depois de conseguirem o poder de um dos titãs originais parece ter sido pensada mais adiante na história, já que a forma de titã puro da Ymir, por exemplo, na sua primeira aparição, é praticamente idêntica, se desconsiderarmos a mudança de traço do Isayama conforme os anos se passam. Curiosamente, quando o titã puro da Ymir foi novamente ilustrado em flashback, dessa vez contando a perspectiva dos guerreiros de Marley, sua aparência foi levemente alterada, não possuindo mais dentes afiados como da primeira vez. Isso foi feito para diferenciar pelo menos um pouco o seu titã puro da sua aparência como titã original, depois de ter devorado o titã mandíbula. Então conhecemos a forma mais clássica do Eren anos depois, quando ele se transforma pela primeira vez usando o poder do titã de ataque, que parecia não ter nenhuma característica peculiar como seus inimigos na época, como o encouraçado e o colossal, que tinham seus corpos com características visivelmente distintas dos outros. Com essa forma, ele aprende a dominar boa parte dos seus poderes de titãs, assumindo até mesmo formas incompletas depois disso, como quando se transformou pela segunda vez para proteger Armin e Mikasa, e só conseguiu invocar a parte superior do seu torso feito de ossos e músculos. Um dos seus desafios nessa forma foi tentar aprender o endurecimento, da mesma forma que a titã fêmea e o titã encouraçado na época conseguiam fazer. Mas depois de falhar consecutivamente, descobrimos que essa não era uma habilidade que poderia ser despertada naturalmente. Durante a terceira temporada, quando Eren havia sido sequestrado por Rod Reis, vemos um frasco escrito armadura, que ele ingere e ganha a capacidade de não só endurecer o próprio corpo, mas também criar uma série de pilares endurecidos que protegeu seus amigos de serem soterrados, e posteriormente para fechar o buraco da muralha de Shiganshina. Usando o endurecimento como uma luva inglesa e agora com mais experiência em combate, foi capaz de sobrepujar Reiner sem muitos problemas na terceira temporada, alguém que parecia imbatível quando eles lutaram da primeira vez. Mas apesar de possuir o poder do endurecimento, esse era um poder limitado até certo ponto. Só depois de conseguir o poder do Titã Martelo de Guerra na quarta temporada, que ele foi capaz de usar esse poder numa extensão ainda maior. Para derrotar o Titã, que usava uma marionete para lutar e mantinha o seu corpo original escondido dentro de um cristal, Eren precisou da força do Titã Mandíbula para conseguir quebrar o cristal e conseguir tomar o poder para si.
Para a decepção de muitos, Eren não assumiu uma nova forma depois de conseguir o martelo de guerra. Ele continuava com a mesma aparência de antes. E apesar da antiga portadora explorar esse poder com muito mais criatividade, Eren abusou bastante desse poder, criando estacas endurecidas do chão como uma forma de ataque em área, que ainda funcionava bem contra os outros titãs, chegando a prender ambos o Reiner e o Galliard de uma vez com esse poder. A próxima forma do Eren é quando ele obtém total acesso aos poderes do titã fundador dado pela fundadora Ymir Fritz. Diferente da forma que a própria Ymir assumiu a primeira vez que se transformou, onde a única semelhança mais marcante são algumas costelas do lado de fora do corpo, talvez servindo como um suporte caso ela precisasse correr de 4, o titã do Eren possui diferenças enormes. Eren consegue se transformar depois de ter sua cabeça separada do corpo e o parasita, que habitava o corpo dos titãs fundadores, se reconectar à sua cabeça, ignorando o resto do corpo do Eren que havia sido separado. A única coisa que importava era manter o cérebro do Eren ainda vivo, e por isso ele assume uma forma completamente única, tendo somente uma cabeça com pele e músculos e o resto sendo um esqueleto completo, muito maior do que qualquer titã colossal, caminhando através das dezenas de costelas e chegando a ter pernas e bacia, mas que eram quase inexpressivas. O destaque, além das suas costelas, vai para a parte superior do corpo, onde os braços e a cabeça do titã do Eren eram sustentados por ligamentos, ou parte da sua estrutura óssea que o fazia parecer uma marionete a ser controlada. Uma forma de simbolizar toda a temática de liberdade que é discutida na série, e principalmente no fato do Eren se julgar alguém livre de amarras e imutável nos seus pensamentos desde que era uma criança. Além de se assemelhar bem mais à estrutura do parasita, que se reconectou à sua cabeça depois de perder o resto do seu corpo. Dentro do corpo do titã, a única coisa que conseguimos ver é sua cabeça humana, conectada a um pescoço enorme, dando a entender que ele não tinha mais um corpo humano dentro daquele titã, e ao invés da conexão com o titã ser através da região abaixo dos olhos, todos os comandos vinham diretamente de sua cabeça através de ligamentos. Apesar de ter essa aparência amedrontadora, Eren nessa forma parece ter uma mobilidade extremamente limitada, já que a única coisa que mostrou ser capaz de mexer foram suas costelas para continuar avançando, ou ele só tinha agido de forma passiva, de forma opcional, já que ele disse para os seus amigos que não ia tirar a liberdade deles lutarem pela própria ideia de liberdade deles, então talvez por isso ele não tenha apresentado uma maior mobilidade nessa forma. Com o poder do titã fundador, Eren tem o poder de se comunicar telepaticamente com todo o povo eldiano e inclusive transportar suas consciências para os caminhos sempre que ele quiser, como quando avisou aos eldianos suas intenções de destruir o resto do mundo. Esse poder também surte efeito até mesmo nos Ackerman, que apesar de não serem exatamente eldianos, são retratados como parte de um mesmo povo, e por isso também estão suscetíveis a esse poder. Eren também pode criar uma projeção de si mesmo nos caminhos na forma que quiser, como quando assumiu uma forma de criança ao lado da Ymir para avisar seus amigos do que estava por vir. Outro poder fornecido pelo titã fundador é a criação de titãs. Na batalha final, dezenas de titãs originais do passado foram trazidos de volta dos caminhos para impedirem a aliança de alcançarem o Eren. De início, parecia ter sido obra do próprio Eren, mas o Armin ele cogita que aquilo tenha sido a vontade da Ymir Fritz, já que o Eren alegou que não iria tirar a liberdade dos seus amigos. Independente de quem tenha sido o executor, o fato segue o mesmo. Zeke, que tinha o sangue real, também possuía uma habilidade parecida, mesmo sem ter a posse do titã fundador, que era transformar humanos em titãs e controlá-los depois de sujeitá-los a seu fluido espinhal, ou ao gás que servia ao mesmo propósito. Quanto aos titãs que formaram as muralhas de Parades, não sabemos se Karl Fritz usou o poder do fundador para criá-los diretamente dos caminhos, o que deixaria uma pergunta em aberto se aqueles seriam antigos portadores dos titãs que foram trazidos de volta como marionetes assim como os que apareceram na batalha final, o que seria improvável já que são milhares de colossais que a gente está falando aqui,
ou se aqueles colossais seriam meras marionetes, sem qualquer identidade prévia. A única alternativa seria a de que Karl Fritz sacrificou milhares de eldianos, transformando uma parcela do seu povo em titãs, para que as muralhas pudessem existir. Essa é uma resposta que eu vou sentir falta, já que não sabemos o que aconteceu com os colossais depois que o poder dos titãs foi extinto, se eles deixaram de existir também, ou se voltaram a ser humanos e o impacto disso no reino de Eldia. Outro poder que o Eren adquiriu foi a de manipulação de memórias, usada por Karl Fritz para apagar qualquer memória que o povo eldiano tivesse do tempo antes deles migrarem para dentro das muralhas. Essa é uma habilidade que não necessita necessariamente do portador estar na sua forma de titã, já que vimos Frida Reis fazer história esquecer dos encontros que as duas costumavam ter. Mas essas memórias podem ser acessadas através de sonhos, como vimos com a história. E aqueles que não são os súditos de Ymir, como Zuckerman, por exemplo, não estão sujeitos a esse poder. O que é estranho, já que eles ainda estão sujeitos a serem invocados nos caminhos pela telepatia do Eren. Além da manipulação de memórias, o fundador também pode manipular a estrutura física dos eldianos. O plano do Zeke, por exemplo, era transformar todos os eldianos em seres estéreis, para que não pudessem mais se reproduzir, encerrando assim o sofrimento desse povo da forma mais pacífica que ele imaginou. Essa manipulação foi registrada pela primeira vez quando um rei Fritz, de 600 anos atrás, alterou a anatomia dos eldianos para livrar eles de uma epidemia. E isso não se restringe somente a terceiros, já que o Eren foi capaz de mudar até mesmo a forma do seu titã para a forma final que veremos a seguir. E toda essa manipulação da estrutura física e de memórias se estende também ao voto de renúncia à guerra, que nada mais é do que parte desse poder, que impedia que qualquer titã fundador futuro pudesse quebrar o status quo estabelecido por ele dentro das muralhas, mesmo que houvesse uma ameaça externa que pudesse acabar com o paraíso feito por ele. Foi através da extensão dessa manipulação que Karl Fritz impediu que qualquer herdeiro futuro do titã fundador pudesse reagir a essa regra. Mesmo que em tese os próximos reis pudessem criar uma regra contrária que cancelasse o voto de renúncia, eles já estavam submetidos a essa regra, então estavam impedidos de fazer isso. Talvez se o Zeke recebesse o poder do fundador, ou até mesmo o Eren, que recebeu esse poder, poderia criar uma nova regra cancelando esse voto para os futuros reis, caso, por exemplo, a história herdasse esse poder. Mas como ele foi o último portador, não tinha mais necessidade disso. Outra habilidade do Eren vinda do titã fundador é a de controlar os titãs à sua volta. Ele foi capaz de usar isso pela primeira vez de forma inconsciente, quando tentou sair no soco contra o titã da Dina Fritz, que na época ele não sabia que era a ex-esposa do seu pai, apenas que era o titã responsável pela morte da sua mãe. E como a Dina possuía sangue real, Eren, ao tocar no seu corpo, foi capaz de usar o poder do titã fundador e controlar os titãs de forma inconsciente para que atacassem o titã da Dina. Mesmo sem executar a ordem de forma explícita, sua vontade era de que aquele titã fosse destruído, e isso se refletiu nos titãs à sua volta. Esse poder não afetou diretamente os titãs originais do Reiner e do Bertholdt, mas eles puderam sentir a ordem como uma onda de choque passando pelos seus corpos. E Eren usa de novo esse poder, fazendo com que os titãs fossem para cima deles. Depois de conseguir os poderes completos do titã fundador da Ymir Fritz, Eren foi capaz de usar esse poder ao máximo, agora não se restringindo apenas aos titãs próximos a ele, mas a todos os milhares de titãs colossais ao redor das muralhas. Agora, uma possível incongruência desse poder é que no arco final, quando o Zeke foi morto pelo Levi, os titãs colossais foram desativados instantaneamente, já que a conexão entre o Eren e alguém com sangue real tinha se encerrado. Mas voltando ao arco da segunda temporada, o Eren foi capaz de usar esse poder contra o Reiner e o Bertholdt, mesmo depois de não estar mais em contato com a Dina. E detalhe, mesmo depois dela já ter sido morta, Eren ainda conseguiu dar uma segunda ordem, que foi atacar o Reiner e o Bertholdt. Então, mesmo que o Zeke tenha morrido, em tese, a ordem para os colossais de esmagar a Terra deveria continuar, pelo menos por mais algum tempo. Outro poder do fundador é o da clarividência.
Eren, através da coordenada, que é a corrente que une todas as mentes dos Eldianos e principalmente dos Titãs originais, ele é capaz de visitar diferentes pontos na linha do tempo e influenciar o tempo, prestem atenção, de forma indireta. A princípio, com o poder do Fundador, você existe apenas como um espectro durante essas viagens no tempo. O seu corpo não viaja fisicamente através dele. E a dúvida que fica é, como Grisha conseguiu ouvir e enxergar o Eren e até mesmo abraçar o Zeke? E é nesse ponto que o poder do Titã de Ataque entra na jogada. Prestem bastante atenção. Sabemos que os Titãs originais têm acesso às memórias dos seus antigos portadores, e que isso às vezes até pode influenciar nas suas tomadas de decisão ou em suas personalidades, como vimos o Armin duvidar se realmente estava agindo por conta própria ou estava sendo influenciado pelas memórias do Bertholdt. Particularmente, eu não acho que seja uma influência do tipo mágica, mas sim devido ao forte laço que se cria com os portadores antigos, e alguém extremamente empático como o Armin estaria ainda mais sujeito a ser influenciado. Mas diferente dos outros titãs originais, além de acessar memórias passadas, o Titã de Ataque também consegue acessar memórias dos seus futuros portadores. Shingeki no Kyojin, diferente das adaptações de tradução Attack on Titan ou Ataque dos Titãs, significa exatamente Titã de Ataque, mas que deve ter sido adaptado para fazer mais sentido ao público geral e até para quem já acompanhava a obra, mas não sabia que esse poder existia. A sacada é que Shingeki pode tanto significar ataque como avanço. Então, o Titã de Ataque também pode ser chamado de Titã de Avanço, ou, definindo aqui, o Titã que avança, mas não só fisicamente, como aquele que sempre se move adiante em busca da liberdade, mas também aquele que pode avançar no tempo. Mas lembrando que o portador atual só pode acessar memórias futuras de forma passiva, ou seja, caso um portador futuro envie essas memórias para o passado de forma intencional. Agora um parênteses sobre a ideia de que o Titã de Ataque sempre almeja a liberdade, afinal essa é uma característica inata desse Titã, e o fato de, na última batalha, os antigos portadores do Titã de Ataque terem ido contra o Eren. Isso se dá porque cada um possui o seu próprio conceito de liberdade, e tanto o Grisha quanto o Kruger, que apareceram para ajudar a aliança no final, não estavam de acordo com a ideia de liberdade do Eren. É difícil definir se almejar a liberdade seria uma regra real de todos os Titãs de Ataque, ou se foi uma coincidência todos os Titãs de Ataque até então, ou pelo menos os mais recentes, terem tido essa mesma vontade, mesmo que divergindo em ideais. Então voltando, vimos o Eren visitar o seu passado ao lado de Zeke, que tentava provar ao Eren que em algum momento da sua vida ele foi influenciado pelo seu pai Grisha, enquanto Eren queria provar que nunca havia sido influenciado e que sempre foi daquele jeito desde criança, desde as primeiras vítimas que ele executou. E no meio disso, vemos Eren influenciar Grisha a seguir com o plano de tomar o poder do Titã fundador da família real. Vemos o Eren adulto encarando o Grisha quando seu pai promete mostrar o segredo do porão para o Eren criança, na última conversa que aquela família teve junta. E já no esconderijo da família real, ele falar para o Grisha não esquecer o que ele tinha ido fazer ali. E isso faz o Grisha tomar o poder da Frida Reis. Galera, muita atenção aqui. Lembra que eu falei que o Eren ele conseguia influenciar indiretamente no tempo? Isso porque o que o Grisha ele viu não foi o Eren na frente dele. O Grisha ele viu essas cenas na perspectiva do próprio Eren adulto enquanto fazia essa viagem. Então quando ele olha para o Eren adulto na porta de casa antes de sair, ele não vê o Eren. Ele vê a perspectiva da visão do Eren, ou seja, ele se enxerga em terceira pessoa. E dentro da base da família real, ele vê a perspectiva do Eren adulto dizendo para ele continuar. Então o Eren, ele viajou através do seu passado com o poder do Titã fundador e depois enviou essas memórias com o poder do Titã de Ataque para o Grisha. Foi dessa forma que ele conseguiu combinar as duas habilidades. E aqui abre parênteses, mas o Grisha conseguiu enxergar e até abraçar o Zeke. Como você explica isso?
Galera, vamos lá. Reparem que nesse momento o Eren estava de frente para o Zeke. Então o Grisha, ele viu essa memória do Eren, que esse sim enxergava o Zeke na frente dele. O abraço que ele deu foi apenas simbólico. Se alguém tivesse passado na frente dele, era provável que visse o Grisha abraçando o vento, achando que estava abraçando o filho, porque viu o Zeke através da perspectiva da visão do Eren, que estava de frente novamente para o Zeke. A última forma que o Eren assume acontece depois da aliança conseguir explodir a sua nuca enquanto Titã Fundador. Para enfrentar o Titã Colossal do Armin, Eren também se transforma num Titã Colossal, e essa é a primeira vez que vemos uma briga de dois gigantes assim. Suas alturas eram praticamente as mesmas e seus corpos também, mas Eren ainda mantinha a mesma cabeça da sua forma anterior, com pele e cabelo liso enorme. Apesar dos descendentes da Ymir terem se tornado os 9 titãs originais, nunca vimos ela em si conseguir escolher qual corpo de titã ela iria usar. Das poucas vezes que vimos ela na sua forma de titã durante o flashback, sempre teve a exata mesma forma, e os outros titãs fundadores que vimos depois, como o da Frida Reis, não se diferenciava muito disso. Talvez essa capacidade só veio depois da existência dos 9 titãs e, consequentemente, a criação de um deles ser o Titã Colossal, somado ao fato de que agora o Eren detinha de todas as capacidades que o Titã Fundador poderia oferecer. Talvez o voto de renúncia à guerra impedisse que os titãs originais, sob esse efeito, se transformassem num Titã Colossal, por exemplo. No fim, eu não acho que a gente deva se preocupar muito com isso, já que o propósito foi um só: fazer 2 colossais caírem na porrada. E foi isso que tivemos. Eren consegue um feito inédito, que foi usar o endurecimento na sua forma colossal para destruir o rosto do Armin. Ao invés do seu corpo original se localizar na nuca do colossal, como normalmente é o caso, permanecia da mesma forma que no titã anterior, apenas uma cabeça conectada a uma coluna, agora dentro da boca do titã, que depois de descoberta, Mikasa apareceu para dar o golpe final. E mesmo tendo sua cabeça cortada, o Titã Fundador ainda possui a ajuda do seu parasita, que tenta se reconectar ao seu corpo, como vimos no momento em que o Eren ativou o estrondo, e na batalha final, quando depois de ser explodido, o parasita tentou de todas as formas se reconectar ao Eren novamente, mas sem sucesso, desaparecendo de vez depois que o Eren foi morto. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, considere então se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos que têm saído sobre o anime e o universo de Shingeki no Kyojin. Vai estar aparecendo na tela aqui agora os 2 últimos vídeos que eu fiz sobre Shingeki no Kyojin, então confere lá, beleza? Até a próxima, tchau!